7 horas e 46 minutos, um pouquinho mais tarde, recebendo Carlos Ferreira aqui. Bom dia, Ferreira. Bom dia, Fábia. Bom dia a todo mundo. Ontem no Mangueirão não teve queda de árvore. Ainda bem. Não teve chuva tão forte quanto no domingo, mas não foi uma noite comum. Remo e Capitão Poço. Esse jogo fechou a 4ª rodada do campeonato estadual. O Leão levou a melhor, levou a virada e depois conseguiu arrancar o empate numa noite de polêmica com VAR e de 4 gols. Vamos conferir. As torneiras do céu estavam abertas. Haja água, mas nada que impedisse a bola de rolar. Em uma segunda-feira chuvosa, o Remo recebeu o Capitão Poço no Mangueirão pela 4ª rodada do Parazão. E o Leão começou envolvente. Com velocidade, chegava fácil. E o gol veio logo aos 6 minutos. Dodô fez uma grande jogada e foi solidário. Jaderson agradeceu. 1-0 Leão. Dodô queria jogo. Na cobrança de falta, acertou a trave. Depois, de frente para o gol, chutou para fora. Apesar da pressão enorme, o Capitão Poço queria mostrar que estava vivo e testou Léo Lang. Mas aos 29 minutos, um lance chamou a atenção. Ju Alagoano e Alvarinho se chocaram dentro da área. O jogo até seguiu, mas logo depois o árbitro foi chamado para revisar o lance no VAR. Só que tinha um detalhe: a imagem só não aparecia para o árbitro. Até os jogadores conseguiam ver o replay nos celulares. Acabou que, por conta de um rompimento em um cabo de fibra ótica, o VAR não pôde ser utilizado. E somente após 21 minutos de paralisação, o jogo voltou, e sem a revisão. Capitão Poço. Mas a gente tem consciência de que foi pênalti. O árbitro falou, entendeu? Ele achou que também poderia ter sido, mas ele tinha que ter a decisão do VAR. E por que na hora do time pequeno não tem VAR? Pequeno entre aspas, modo de falar. Por que o rival deles, o Paysandu, teve 4 jogos, 4 VAR, 4 pênalti? Aí na nossa vez não tem? Acho que tinha que rever essa questão do VAR. É melhor não ter, igual não tinha nas outras vezes. Ou tem para todo mundo ou não tem para ninguém. Quando a bola voltou a rolar, o Remo ainda criou. Pedro Rocha parou em Daniel. Marcelinho até usou a cabeça, mas fez a escolha errada. E quem usou a cabeça e executou bem com os pés foi Ju Alagoano. No último lance do primeiro tempo, empatou o jogo. Na volta do intervalo, Pavani ameaçou. Mas uma bola parada do time da Laranja mudou completamente o cenário do jogo. No rebote do escanteio, Wellington Londres pegou de primeira e virou a partida. Como resposta, Rodrigo Santana colocou Adailton e Maxwell em campo. E 5 minutos depois, Maxwell arriscou. A bola ainda desviou e bateu na trave antes de Adailton empurrar para o gol. Anulado. Na sequência, Adailton cruzou na área. O goleiro até quis ajudar, mas ninguém aproveitou. Só que na próxima, Maxwell ficou mais esperto. 2-2. A dupla estava tão impossível que foi atrás do gol da virada. Aos 45 do segundo tempo, seria a explosão da torcida. Seria, se não fosse o impedimento. Final de jogo, Remo 2, Capitão Poço 2. Sentimento de frustração mesmo, porque a gente sabia que merecia a vitória. Criamos muito mais que o adversário, buscamos muito mais o jogo do que eles. Se você não conseguir concluir em gol, construir uma vantagem dentro do jogo para depois você poder administrar, você acaba dando espaço para o adversário. E se a noite não foi boa para os azulinos, o Capitão Poço saiu no lucro. Mesmo tomando um empate no final e em último na tabela de classificação, tirar um ponto do Remo no Mangueirão traz uma boa perspectiva para o futuro. Isso motiva a gente, porque não é qualquer time que vai chegar aqui e tirar ponto do Remo, entendeu? E a gente perdeu para um grande e empatou com um grande.
A gente deixou a desejar nos 2 jogos dentro de casa. Mas a gente tá numa crescente, ainda tem campeonato, a gente está fazendo grandes jogos. Depois que a primeira vitória saiu, acho que a gente dá uma alavancada na competição. Foi uma excelente atuação do Capitão Poço, muito bem planejado pelo Rogerinho Gameleira e o time muito aplicado taticamente, muito valente, conquistou um ponto que é precioso. E o Remo, que teve aquele comportamento de quem ganharia o jogo a hora que quisesse, como quisesse, levou esse susto e isso deve servir muito como lição. É um time que está em construção e passar por isso, como o Paysandu também passou no domingo lá em Ipixuna, diante do Santa Rosa, isso ajuda muito a construir, a corrigir condutas, né, e fomentar competitividade. Então, a rodada foi meio professora nesse aspecto para os 2 grandes protagonistas do campeonato, o Remo empatando em casa e o Paysandu perdendo fora. Não, sem dúvida, foi o que nós tivemos assim, de principal na 4ª rodada do campeonato estadual. Agora, no jogo de ontem, o VAR, a arbitragem de vídeo, teria sido muito importante, não só pelo lance do Capitão Poço, do pênalti para o Capitão Poço, que acabou não sendo confirmado, né, mas o jogo teve lances polêmicos e, de repente, nesse lance, o principal, o mais polêmico, o pênalti sobre o Ju Alagoano, que a arbitragem alertada pelo VAR, numa comunicação via 4º árbitro, porque o equipamento de comunicação da arbitragem não estava funcionando, então acaba ganhando o gongo, né? O gongo do Bom Dia Pará para o VAR do campeonato estadual, 21 minutos de vexame, porque rompeu no cabo de fibra. No cabo de fibra houve um rompimento. Não existe plano B? Pois é. Não existe teste antes do jogo. Aí é essa cena, né? O pessoal assistindo. Mas é porque é uma questão protocolar, teria que ser por ali, sim, pelo equipamento, né? Que não funcionou. E aí a Federação Paraense de Futebol, que trouxe essa inovação, esse recurso tecnológico para o campeonato, a essa altura precisa repensar, porque se é para passar por isso, é melhor... mais atrapalha do que ajuda. Né? É melhor suspender e resolver, entender o que está acontecendo. O problema é de equipamento, o problema é operacional, esse problema não pode continuar. Seja qual for, não pode continuar. Você consegue imaginar uma situação dessa no Repá? Né? Nossa, seria o caos. Numa decisão de campeonato? Pois é. Então, isso tem que ser muito bem avaliado pela Federação. O VAR é um instrumento de isonomia também, não é apenas um instrumento tecnológico, é um instrumento que dá, ou que precisa dar uma igualdade de tratamento. E, nesse caso, o Capitão Poço está coberto de razão nas suas queixas, além de ser inadmissível o ocorrido na questão do VAR ontem à noite, mesmo com a explicação de rompimento de cabo, porque num equipamento tão importante não pode deixar de haver um plano B. Não pode, isso é previsível, isso ocorre, né? Problemas ocorrem, então você precisa ter alternativas. Bom, teve aí o fechamento de mais uma rodada, vamos ver agora como é que está essa classificação? Vamos para a tela com os números do campeonato, as posições. O Remo lidera com 10 pontos e o Paysandu está em segundo com 9 pontos, Bragantino 9, Castanhal 8, Tuna 7, Águia 4, Cametá 4 e Independente 4 pontos. Esses 8 que estão aí na faixa verde seriam os classificados para a segunda fase. Pelo cenário atual, o Caeté e o Santa Rosa não se classificariam, mas também não cairiam, permaneceriam na elite do campeonato. São Francisco e Capitão Poço hoje seriam rebaixados no campeonato estadual. Você vê que entre os 4 últimos a pontuação é a mesma, 3 pontos. Os critérios de desempate é que definem essas últimas posições. Vamos seguir de olho. Vamos agora sair do Parazão, tem Copa Verde. Tem Copa Verde com o Paysandu jogando por reabilitação e jogando contra o Porto Velho de Rondônia. O jogo vai ser na Curuzu amanhã. Mas o assunto entre os bicolores, obviamente, não deixa de ser a derrota em Ipixuna pelo campeonato estadual. Como explicar a derrota de virada para o Santa Rosa por 2-1?
no último domingo em Ipixuna. A verdade é que não performamos como deveríamos, né? A verdade é que a gente não jogou como a gente, como uma equipe que buscasse a vitória, né? Não conseguimos atacar bem, né? Tivemos 2 lances ali onde pecamos e o Santa Rosa acabou virando, né? Mas a verdade é que a gente não foi bem, né? A verdade tem que ser dita. O Paysandu estava há 19 jogos sem perder no Campeonato Paraense, desde 2023, uma marca que vinha sendo expressiva para o atual campeão estadual. O resultado negativo diante do Santa Rosa ligou um alerta nos bicolores. Matheus Nogueira quer mais atenção. Acho que a gente deve concentrar um pouco mais nas partidas, entrar, entender melhor como a gente deve agir, como a gente deve se comportar dentro do jogo, né? Porque eu acho que isso tem sido fundamental para a gente, esses pequenos deslizes que a gente tem cometido, né? O que a gente não pode ter, não pode cometer, e isso tem custado muito caro, né? Mas como eu sempre falo, há males que vem para um bem, né? Está acontecendo agora. Então a gente tem que procurar, né, ajustar, procurar consertar para que quando chegue na fase decisiva, como a gente tem agora quarta-feira, a gente não possa cometer esses erros. Agora os bicolores deixam o Campeonato Paraense de lado e focam na Copa Verde. O Paysandu estreia amanhã, a partir das 8 horas da noite, aqui mesmo na Curuzu, contra o Porto Velho de Rondônia. Há algumas incertezas em relação ao torneio regional, como a questão das premiações e até mesmo se haverá para o campeão uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil do próximo ano. Só que independentemente disso, o Papão chega querendo manter a hegemonia na competição. Independente se está tendo prestígio ou não da CBF ou de outro investidor, ou se o prêmio é X ou se não tem prêmio, nós somos o atual e o maior campeão e qualquer torneio que a gente entrar, a gente vai entrar para ganhar. Não tem essa de entrar para cumprir tabela ou para fazer minutagem ou coisa do tipo. Somos o atual campeão, somos o maior campeão, conquistamos isso e vamos continuar conquistando. Então, a gente tem que entender o lugar onde a gente está, a camisa que a gente veste, né? Então, acredito que é um título, sim, de expressão Paysandu. Paysandu e Porto Velho, amanhã, 8 da noite, Curuzu. Você acompanha esse jogo da Copa Verde em tempo real no ge.globo/pa. E tem mais notícias, né, do Paysandu? E é sobre o Ramon Martínez, esse jogador paraguaio que não foi até agora registrado pelo Paysandu no boletim informativo diário da CBF. O volante paraguaio Ramon Martínez, 29 anos, segue registrado na CBF, mas já são 20 dias da contratação dele pelo Paysandu e pela explicação dada pelo Paysandu ao ge.globo/pa, o atleta teve que retornar ao Paraguai para resolver uma questão dele de um acordo verbal com o Olímpia, onde ele está vinculado, e como não houve o cumprimento do que foi acordado lá, o atleta ainda está tentando resolver a questão com o Olímpia para voltar, a essa altura, voltar ou não, a gente não tem certeza de nada, né, para o Paysandu. O Ramon Martínez, que no futebol brasileiro jogou pelo Atlético Mineiro, jogou pelo Coritiba e no Papão até agora não conseguiu jogar. E agora você traz o assunto do Mangueirão, é isso, Ferreira? Pois é, Fábio. No domingo eu fui ao Flamengo e Botafogo na condição de torcedor, para viver a experiência. Eu tenho alguns registros para mostrar para vocês, porque aí eu vou explicar a questão, né? Não havia, a proposta não era registrar nada, não, mas vamos lá, temos esse momento aí de confraternização, Flamengo, Botafogo. Vamos à foto seguinte. A fila, eu passei pelo menos 1h30 para entrar. Aí está um momento, estou com o guarda-costas, inclusive, olha lá o segurança, né? Foi pai e filho para o jogo assistir. Exatamente. Exatamente. Esse portão não funcionou. Esse é um dos portões que não funcionaram para o acesso do público. Agora é curioso, Ferreira, porque você não tem tanto essa oportunidade de ir como torcedor, né? Exatamente. Eu pude, nesse caso aí, né, havia essa possibilidade. Aí temos imagens lá da festa no Mangueirão. Mas a proposta foi mostrar o sofrimento do torcedor. Porque é contraditório, Fábia. Para a venda de ingressos,
final do jogo, a festa do Flamengo campeão, e o Mangueirão ganhando esse aspecto aí de homenagem ao Flamengo. Então, para vender ingressos, dezenas de milhares de ingressos são vendidos em minutos. A tecnologia de ponta é utilizada. Para o acesso do torcedor que comprou o seu ingresso, aí já é uma penúria. O torcedor tem que passar por um curral para ter acesso ao portão, para chegar às catracas, aos portões, como nós mostramos ali, um dos que não funcionaram, né? Nem todos os portões são utilizados, a estrutura como um todo não é disponibilizada, não há o devido respeito pelo torcedor enquanto cliente, e a ideia aí foi mostrar essa realidade que é lamentável, que é condenável. Importante a gente trazer esse destaque também para que no futuro se melhore nesse aspecto. Vamos seguindo, times amadores. Para começo, Clube dos 30, Marabá, avançando com Amigos do 39, município de Terra Alta. Quativôlei, Quatipuru. São José, Vila Tauarizinho, Peixe Boi. Azulão, Sessentão de Castanhal. Revoada FC, Sacramento, Belém. Mangueirinha, Futebol Pelada do Paar, Ananindeua. Pantera Negra, FC do Moju. Seleção de futebol da Escola Padre Anchieta é de São Sebastião da Boa Vista. Foi só o primeiro tempo dos amadores. Vamos fazer um pequeno intervalo, porque já estou retornando. Não tem os gols antes? Ah, é verdade, vamos lá. Chuva de gols hoje. Opa, vamos lá. Olha só, o Kleber dos Boleiros da Segunda, em Capitão Poço. Do meio da rua, ele viu o goleiro adiantado e fez, por cobertura, grande gol do Kleber na pelada dos Boleiros da Segunda, lá em Capitão Poço. O Rômulo Freitas é do Fura-Olho de Portel. Está aí ele, com as cores do Grêmio, bola rolada, e o Rômulo não perdoa. Tocó. O Tocó é do Cárter do Marajó, lá em Oeiras do Pará, no Areião, né? Cobrança de falta perfeita, bola no ângulo, bola na rede. O Engleson é do Rubro Negro da Guanabara, Ananindeua, cobrança de falta perfeita, mostrada aqui. Olha só, nesse ângulo, como o goleiro voou em vão. Muito bom. Grande gol. Aí pelo outro ângulo, o gol do Engleson, do Rubro Negro lá da Guanabara, Ananindeua. Maiara, que é jornalista, foi nossa colega aqui no Bom Dia Pará, nos bastidores, no Futebol das Senhoras, ela conferiu. Aí a Maiara, mais uma vez, olha só, a finalização foi de direita. O importante é que entrou. Bola para a rede. Júlio César, do R19 Terra Firme, ele gira diante da marcação. Olha só como ele sai da marcação e bate por cobertura. Grande gol do Júlio César, do R19 Terra Firme Belém. Mais uma vez, depois da cobrança do lateral, como ele consegue sair da marcação e fazer o belo gol. O Edil Highlander, com todo estilo, o Remo Master lá em Mosqueiro, e o Edil deixando a marca. Aí ele, mais uma vez, olha só, com muito estilo no cabeceio, que era uma especialidade do Edil. Oscar Bochecha, torneio dos Masters em Oeiras do Pará, no Areião. Bola rolada para o lado, e daí sai a finalização por cobertura, belo gol do Oscar. Fabinho é do Crias da Orla, Belém. Uma jogada de contra-ataque, a bola chega para o Fabinho, que escora, põe para a rede e confere. Crias da Orla, capital. Agnes Viana é do Sporting Belém, o Sporting daqui da capital, também fazendo um belo gol aqui nesse desfile dos gols de amadores na edição de hoje do Bom Dia Pará. Agora sim, fechamos. Ferreira, te espero daqui a pouco. Vou e já volto. Tchau, tchau.